seu Edmundo ficou muito admirado e falou: então podem repetir o que vocês estavam falando. E então, corajosamente, Juca e Júlia falaram: porque Deus amou o Edmundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o Edmundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu Edmundo ficou tão assustado, tão admirado com aquelas palavras, que ele disse: alguém me ama? Quem é o Filho de Deus? Eu quero saber mais sobre isso. Então, o Juca explicou para aquele homem sobre o amor de Deus, sobre o Senhor Jesus que veio a este mundo e morreu naquela horrível cruz em nosso lugar. Ele aproveitou também e convidou seu Edmundo para participar das reuniões da igreja. E naquele dia mesmo, à noite, o seu Edmundo foi à reunião de evangelismo. E sabe de uma coisa? Seu Edmundo não deixou mais de participar das reuniões. Ele ia todos os domingos e não demorou muito. Ele entendeu que era pecador, que estava separado de Deus, mas ele entendeu também o grande amor de Deus por ele. Então, ele pediu que Jesus perdoasse os seus pecados e viesse morar em seu coração. Ah, que maravilha! E seu Edmundo ficou muito admirado. 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 E falou: então podem repetir o que vocês estavam falando. E admirado. E falou: então podem repetir o que vocês estavam falando. E admirado. E falou: então podem repetir o que vocês estavam falando. E admirado. E falou: então podem repetir o que vocês estavam falando. E então, corajosamente, Juca e Júlia falaram. 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 Porque Deus amou o Edmundo de tal maneira 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 que deu o seu Filho unigênito, 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 para que o Edmundo que nele crê, 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 não pereça, mas tenha a vida eterna. 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 O seu Edmundo ficou tão assustado, tão admirado. O seu Edmundo ficou tão assustado, tão admirado. O seu Edmundo ficou tão assustado, tão admirado. O seu Edmundo ficou tão assustado, tão admirado com aquelas palavras, que ele disse: alguém me ama. Com aquelas palavras, que ele disse: alguém me ama. Com aquelas palavras, que ele disse: alguém me ama. Com aquelas palavras, que ele disse: alguém me ama. Quem é o Filho de Deus? 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 Eu quero saber mais sobre isso.
Eu quero saber mais sobre isto. Eu quero saber mais sobre isto. Eu quero saber mais sobre isto. Então, o Juca explicou para aquele homem sobre o amor de Deus. Então, o Juca explicou para aquele homem sobre o amor de Deus. Então, o Juca explicou para aquele homem sobre o amor de Deus. Então, o Juca explicou para aquele homem sobre o amor de Deus. Sobre o Senhor Jesus que veio a este mundo e sobre o Senhor Jesus que veio a este mundo e sobre o Senhor Jesus que veio a este mundo e sobre o Senhor Jesus que veio a este mundo e morreu naquela horrível cruz em nosso lugar. 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 Ele aproveitou também e convidou seu Edmundo. Ele aproveitou também e convidou seu Edmundo. Ele aproveitou também e convidou seu Edmundo. Ele aproveitou também e convidou seu Edmundo para participar das reuniões da igreja. 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 E naquele dia mesmo, à noite, o seu Edmundo foi à reunião de evangelismo. E naquele dia mesmo, à noite, o seu Edmundo foi à reunião de evangelismo. E naquele dia mesmo, à noite, o seu Edmundo foi à reunião de evangelismo. E naquele dia mesmo, à noite, o seu Edmundo foi à reunião de evangelismo. E sabe de uma coisa? 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 Seu Edmundo não deixou mais de participar das reuniões. Seu Edmundo não deixou mais de participar das reuniões. Seu Edmundo não deixou mais de participar das reuniões. Seu Edmundo não deixou mais de participar das reuniões. Ele ia todos os domingos e não demorou muito. Ele ia todos os domingos e não demorou muito. Ele ia todos os domingos e não demorou muito. Ele ia todos os domingos e não demorou muito. Ele entendeu que era pecador, que estava separado de Deus. Ele entendeu que era pecador, que estava separado de Deus. Ele entendeu que era pecador, que estava separado de Deus. Ele entendeu que era pecador, que estava separado de Deus. Mas ele entendeu também o grande amor de Deus por ele. Mas ele entendeu também o grande amor de Deus por ele. Mas ele entendeu também o grande amor de Deus por ele. Mas ele entendeu também o grande amor de Deus por ele. Então, ele pediu que Jesus perdoasse os seus pecados. Então, ele pediu que Jesus perdoasse os seus pecados. Então, ele pediu que Jesus perdoasse os seus pecados. Então, ele pediu que Jesus perdoasse os seus pecados e viesse morar em seu coração. 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 Ah, que maravilha! Ah, que maravilha! Ah, que maravilha! Ah, que maravilha!
E seu Edmundo ficou muito admirado e falou: então podem repetir o que vocês estavam falando. E então, corajosamente, Juca e Júlia falaram: porque Deus amou Edmundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que o Edmundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu Edmundo ficou tão assustado, tão admirado com aquelas palavras, que ele disse: alguém me ama? Quem é o Filho de Deus? Eu quero saber mais sobre isso. Então, o Juca explicou para aquele homem sobre o amor de Deus, sobre o Senhor Jesus que veio a este mundo e morreu naquela horrível cruz em nosso lugar. Ele aproveitou também e convidou seu Edmundo para participar das reuniões da igreja. E naquele dia mesmo, à noite, o seu Edmundo foi à reunião de evangelismo. E sabe de uma coisa? Seu Edmundo não deixou mais de participar das reuniões. Ele ia todos os domingos e não demorou muito. Ele entendeu que era pecador, que estava separado de Deus, mas ele entendeu também o grande amor de Deus por ele. Então, ele pediu que Jesus perdoasse os seus pecados e viesse morar em seu coração. Ah, que maravilha!